Povo lindo, bom dia, a paz do Senhor, amém, irmãos? Que bom que você está aí, né? Louvado seja Deus pela tua vida. Deixa eu te dizer algo, né, irmãos? Você é muito especial para Deus. Deus, Ele se importa sim com a sua dor, né? Ele se importa com a tua vida, né? Deus tem pensamento de paz e não de mal com você, né, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Ninguém, né? Então eu louvo a Deus pela tua vida, né? Engrandecido seja o Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pela tua empresa, né? Pelo teu trabalho, né, irmãos? Louvado seja Deus, né? Por todos que estão aí me ouvindo, né? Louvado seja Deus pela tua vida, aleluia, né? Que Deus seja engrandecido sobre a tua vida, né? Que você venha adorá-lo, que você venha agradecer a Deus, né? Por você estar vivo, por Ele prover o ar que você respira, né, irmãos? Por Ele prover aí as condições de você te sobreviver, né? E viver na presença dEle em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, amém? Sejam todos bem-vindos, né? É um prazer tê-los aqui conosco, em nome de Jesus. Irmãos, aqui em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, o Senhor aqui, Ele diz assim, olha, exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Então, né, irmãos, Ele faz nós lembrar, né? Ter a memória, né? Tudo aquilo que Deus já fez de bom, né, irmão? Para conosco, né? Até aqui, Ebenezer, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Até aqui, mesmo você passando muitas lutas, mas você tem conseguido chegar até aqui. Graças a Deus por isso, né? Louvado seja Deus por isso, pela tua vida. Aí aqui, diz assim aqui, olha, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os fazer, para que vivais. Né, irmãos? Em todo momento, Deus quer que você viva. Deus não quer que você morra, né? Deus quer que você viva, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso. Multipliquei e vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra, que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes. Aleluia. Nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? O homem, né, irmãos, aqui Deus, Ele nos dá um alerta, né? Muitas vezes Ele nos dá um chacoalhão, né, irmãos, para mostrar para nós, né? Chacoalha a nossa vida, a nossa árvore, né? Para mostrar para nós que tem outras coisas acontecendo ao nosso redor, irmãos. Está acontecendo no meio da nossa família, com os nossos filhos, com a nossa vida, né? Com as pessoas ao nosso redor, né? Deus começa a querer mostrar para nós o que realmente é prioridade, né, irmãos? O que realmente vai edificar a nossa vida, o que realmente nós vamos levar desta vida, né? O que nós vamos levar desta vida, irmãos? A Bíblia diz que nós vamos levar as boas obras que nós fazemos, né? O resto vai ficar tudo aí, irmãos. O nosso carro vai ficar aí, a nossa casa vai ficar aí, as nossas coisas materiais vai ficar aí, né? Mas aquilo que nós fazemos, né? Nós vamos levar conosco, né? Ou de bom
ou de ruim, né? As nossas obras, né, irmãos, né? E pela fé, né, irmãos, nós vamos alcançar a vida eterna, que é o nosso bem maior, né? A salvação da nossa alma, né? A salvação da nossa alma. E a nossa salvação da nossa alma, irmãos, ela não consiste em coisas materiais. Ela consiste o quê? Em bens espirituais, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, aqui o Senhor, Ele permite, né? O Senhor, Ele enviou, né? Algumas provações, aflições sobre o povo desde a época, né? Do nascimento de Adão e Eva, né, irmãos? Para que o povo passasse pelo deserto, a fim de quê? Nos ensinar que a vida humana não consiste, irmãos, meramente nas coisas materiais. Não só de pão, não só da ansiedade diária, né, irmãos? Não só do nosso trabalho, né? Vive o homem, mas sim de tudo aquilo que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus, irmãos? A sua palavra, a sua santa e gloriosa palavra, né? E a palavra é o próprio Deus, né? Então, que nós possamos entender e aprender, irmãos, que o peixe, né, irmãos, ele foi criado para viver na água. Se ele é tirado da água, ele morre, né? O passarinho, irmãos, né? Ele foi criado, né, para viver solto nos ares, né? Se ele é tirado do seu ambiente, o que acontece, irmãos? Ele morre, né? A planta, ela foi criada para quê, irmãos? Para viver na terra, né? Da terra. E qualquer coisa que tira ela da terra, né? Da sua própria natureza, ela o quê? Ela murcha e morre. Aqui Deus fala que nós fomos criados, irmãos, para viver dependendo de Deus, né? Quando nós somos tirados da presença de Deus, a nossa vida murcha e morre. Porque o Senhor nos ensina que nós dependemos dele para viver, irmãos. Quando é tirado o nosso fôlego de vida da presença de Deus, nós morremos. A nossa vida se finda ali, né? Então aqui o Senhor, ele fala assim, olha, você que está ansioso, você que vive só trabalhando, você que não tem um momento de lazer com a tua família, você que não tem, né, irmãos, fica em bares, só fica em roda de amigos, você esquece da tua família, você esquece de ter um momento com os teus filhos, né? O Senhor, ele fala assim, olha, nem só de pão vive o homem. Às vezes a pessoa, ela trabalha a vida inteira, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter o sustento diário, sim, né, irmão? Nós precisamos, mas Deus também fala assim, olha, você também precisa estar na presença de Deus. Você precisa comer da palavra para alimentar o vazio da tua alma, né? Tem pessoas que trabalham a vida inteira, irmãos, e ela não usufrui daquilo que ela ganhou através do seu esforço do trabalho. Ela não passeia, ela não tem um momento de lazer, ela não tem um momento de descanso, ela não tem férias, ela não tira férias para ela, para a casa dela, para a família dela, para com os filhos, né, irmãos? Então, todo o dinheiro que ela ganhou, irmãos, muitas vezes ela gasta no fim dos dias dela no quê? Só cuidando de enfermidades, né? Porque ela trabalhou tanto e o corpo dela está tão exausto, tão sofrido, tão desgastado pelo tempo, pelo esforço do trabalho, que ela acaba adoecendo e ela não experimentou o mover de Deus na vida dela. Então, muitas vezes, Deus dá um chacoalhão na nossa vida, irmãos, para mostrar que está acontecendo outras coisas ao teu redor, né? Que a tua vida, ela está precisando receber da presença de Deus,
né? Ela está precisando ouvir Deus falar. Ela está precisando de um renovo. Ela está precisando o quê, irmãos? Ser reabastecida com algo poderoso, né? Algo que vai renovar as forças, algo que vai realmente preencher o vazio da alma, algo que pelo menos vai trazer o quê, irmãos? Alegria de viver. Né? Muitos estão aí com a vida cinza, sem motivação, sem um propósito, né? E Deus fala assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Né, irmãos? Que é as Santas Escrituras, que é a palavra de Deus, né? Então que nós possamos o quê, irmãos? Voltar o nosso coração para Deus. Porque aqui Deus fala assim, olha, né? Que a vida humana não consiste meramente nas coisas materiais, mas que o bem-estar físico como espiritual do ser humano depende do quê, irmãos? Depende do seu relacionamento com Deus e da obediência à sua palavra. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, Deus ele te criou com um propósito. Não de você ficar vagueando, não de você ficar aí, irmãos, sem sentido, uma vida sem sentido, mas uma vida com sentido, uma vida de você saber de onde você veio e para onde você vai e por que você nasceu, né? Você nasceu para a glória de Deus, irmãos. Você nasceu com um propósito lindo e maravilhoso, né? Por mais que a Bíblia diz, no Salmo 3, no Salmo 4, pode um pai, uma mãe te abandonar? Né? Sim, pode, irmãos, né? A gente vê muito isso nesses últimos dias, né? Os pais já não se importando tanto com os seus filhos, né? As mães abandonando seus filhos no lixo, né, irmãos? À beira de rio, né? Em hospitais, né, irmãos? A gente vê muito isso, né, irmãos, né? Mas o Senhor, ele fala assim, olha, mas o Senhor, ele não te abandonou. Aleluia. Ele tem um propósito, né, irmãos? Ele não te deixa órfão, ele não te deixa sem sentido, ele não te deixa abandonado, né? Deus tem um propósito. Até nos dias mais difíceis da nossa vida, irmãos, o Senhor, ele tem um propósito conosco, né? Ele tem um propósito na tua vida. Então, irmãos, Deus permite situações para que a gente venha buscar a essência da nossa vida, que é Deus. E Deus começa a mostrar, irmãos, né, que você pode fazer tudo na tua vida. Mas se você não tiver Deus na tua vida, você acaba morrendo espiritualmente, né? Você acaba ficando depressivo, você acaba ficando triste, o teu espírito começa a se entristecer, a tua alma começa a se abater muito, né, irmãos, né? E Deus fala assim, olha, está te faltando uma coisa, está te faltando você buscar a minha presença, buscar a Deus, né, irmãos? Buscar o bem-estar físico e espiritual. E isso nós vamos achar somente o quê? Quando nós voltamos o nosso coração para Deus, né, irmãos? E para a sua palavra, né? Então, quando Jesus ele foi tentado ali no deserto, né, irmão? Satanás tentou ele de várias formas, né? Tentou mostrar ali, né, irmãos? E Deus falou assim, olha, Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que vem de Deus. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, o Senhor, né, irmãos? Ele permite as dificuldades em nossa vida como uma forma do quê? De um pai, né? Nos ensinar o quê, irmãos? A você o quê? A depender de Deus, né? A depender dele com mais confiança e recebemos a sua palavra com maior interesse. No Salmo 119, 67, se eu não me engano, o salmista fala assim, olha, foi-me bom ter sido afligido, pois agora eu guardo a tua palavra. Por quê, irmãos? Porque no bem bom, né? Na prosperidade, irmãos, dificilmente a gente vai se lembrar que foi Deus que abençoou a nossa vida.
dificilmente nós vamos querer ouvir Deus falar conosco, né? A prosperidade, irmãos, aqui como diz aqui, olha, no versículo 12 ao 14, né, o Senhor ele diz assim, olha, guarda-te, vou ler o 11 também, guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, os seus estatutos que hoje eu te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estando farto e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar prata e ouro, e multiplicar tudo quanto tens, e não se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e te guiou por aquele grande, terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha, do Seixal, e que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço se adquirir este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, e que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que se qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Misericórdia. Então, irmãos, né, quando a prosperidade, a abundância, né, chegam na nossa vida, as pessoas tendem a se julgarem felizes com esta vida aqui, né, irmãos? Ao realizar o que? Essa conquista, né? Essa abastança material, né, irmãos? A prosperidade, ela traz o que consigo? A tentação de nós esquecer que foi Deus quem nos ajudou a prosperar, né? E a gente vira as costas para Deus. E a gente começa a não querer mais ir para os cultos, começa a não ter mais compromisso, né, irmãos, né? A gente vê isso toda hora na casa de Deus, infelizmente. Irmãos, dá uma tristeza na nossa alma, porque a gente acompanha a vida da pessoa, a gente, né, as pessoas que estão conosco, né, a gente ajuda elas em oração, a gente ora por elas, a gente aconselha, né, a gente tenta buscar elas todo momento para se fortalecer no Senhor. E quando Deus fortalece, quando Deus tira os carrapichos, quando Deus tira ali, né, as coisas ruins da vida delas, as enfermidades, e ela fica uma pessoa que cheia da graça de Deus, né, irmãos? Cheia de vida, cheia de vontade de viver, porque Deus fez uma obra maravilhosa. E ela esquece, irmãos, e ela começa, lógico, né, começa o bem-estar vir na vida dela, Deus começa a agir de maneira santa e poderosa, e ela esquece que foi o Senhor que fez tudo isso na vida dela. E ela começa a se afastar de Deus, né, irmãos? É fatal, ela se esquece que a natureza dela depende de Deus. A vida dela depende, a sobrevivência dela depende dela estar na presença de Deus. Ela está viçosa porque ela está na presença de Deus. Ela esquece, irmão, que a vida dela começa a murchar novamente sem Deus. E começa a vir tudo de novo, opressão, depressão, enfermidade. E aqui o Senhor fala assim, olha, certamente perecerás. Certamente é uma coisa certa, irmãos, não é uma palavra de maldição. É uma coisa certa que essa pessoa ela vai perecer sem Deus. Então aqui Deus fala que é uma tentação, né, irmãos?
no sentido de se esquecer de Deus quando nós estamos prósperos. Mas aí, irmãos, eu entendo que é aí que você tem que buscar a Deus ainda mais e se lembrar que foi Ele que trouxe essa prosperidade. E se você se esquecer de Deus, essa prosperidade pode acabar, irmãos, né? Pode acabar na tua vida novamente, né? E você vir, né? O Senhor diz assim, ó, certamente, né, irmãos? Né? Olha aí, ó. Olha, se esquece do Senhor e deixar de buscar as bênçãos espirituais e de não mais sentir pesar pelo pecado e o mal no mundo. Começa a achar o pecado normal novamente, né, irmãos? E se esquece do Senhor, né? Vamos orar nesta madrugada, aleluia, né? Que você venha se fortalecer, irmãos, e que você venha entender que a tua natureza, ela foi criada por Deus e ela depende do Senhor. Se você se afastar de Deus, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer, irmãos, a tua vida vai murchar e você vai perecer. Fica a dica para você nesta madrugada. Se esforce, irmãos, se esforce a não deixar a presença de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Senhor, lembre mesmo a tua igreja que não só de pão vive, Senhor, eles vivem, mas sim de toda palavra que sai da tua boca. Pai, eles dependem do Senhor. Pai, faz a tua igreja se lembrar de onde o Senhor tirou eles e de onde o Senhor tem colocado, que haja temor, que haja dependência ainda mais. Senhor, que haja vitória e não derrota. Pai, que eles venham continuar buscando as bênçãos espirituais, buscar o Senhor em primeiro lugar para que as outras coisas sejam acrescentadas. Meu Deus, porque se eles inverter a posição, ó Deus, Pai, da vitória deles, Pai, da vida eterna deles, Senhor, Pai, eles vão murchar, eles vão desaparecer sobre a terra, Pai, eles vão perecer, como diz a tua palavra, Pai, porque eles vão perder a direção, eles vão perder o sentido da vida deles. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, traga direção, traga vitória, traga a bênção do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, alcança aquele que está afastado. Pai, que ele venha entender que ele depende do Senhor. Pai, que ela depende do Senhor, ó Deus. Pai, para sobreviver, para vencer. Pai, porque a nossa fé que vence o mundo. Pai, se eles não estão exercitando esta fé, Senhor, Pai, eles não vão conseguir vencer. Meu Deus, em nome de Jesus, age no coração da tua igreja e abençoa. Fortalece aqueles que já estão, Deus. Traga o renovo, traga alegria, Senhor, deles estarem ali dependendo e louvando ao Senhor. É o que nós te pedimos nesta madrugada, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.